Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Conexão América, aqui pela Play TV para todo o Brasil. Eu tenho hoje aqui ao meu lado a Paola Mellen, que é diretora de comunicação do Global Green Partner, um fundo de investimento que aqui nos Estados Unidos são especialistas, especializados, na verdade, na área de cannabis. E esse é um tema que está muito em voga no Brasil, principalmente essa semana. Paola, obrigado pela agenda, por abrir a tua agenda para receber a gente. Obrigada a você pela oportunidade. Paola, essa semana no Brasil, em especial, o mundo ali das ações, dos investimentos, dos empreendedores em si, ficaram todos em polvorosa porque saiu uma regulamentação do registro e de venda de medicamentos pela Anvisa, Sim. quando se fala em medicamentos que usam o princípio ativo da cannabis, né? Eu queria que você comentasse com a gente qual que é o efeito que isso causa no mercado. Por que tanto alvoroço em cima desse tema, sobretudo no Brasil? Nós temos dois grandes efeitos que a gente pode comentar assim, em perspectiva ampla, que é a ponto de vista do paciente e o ponto de vista do mercado em si. A gente tem uma demanda médica de pacientes que vão se beneficiar muito dessa inserção nova, dessa possibilidade de usar os benefícios da cannabis dentro do seu tratamento. E a gente tem hoje uma utilização já mundial desses produtos para epilepsia, para convulsões, para Alzheimer, sim, para glaucoma. Então, é uma série de doenças e a gente não pode falar de cura, claro. A gente não pode, mas sim, existe uma inserção dessas substâncias no tratamento que trazem benefícios para os pacientes. Tá. Agora, quando se fala em regulamentação do registro e venda, na prática, o que isso quer dizer no Brasil? O que isso impacta realmente quem nos assiste agora? Então, a gente tem o que houve na Anvisa? E a gente tinha, antes da RDC ser aprovada, uma proibição completa, então, de vendas pelas empresas farmacêuticas de produtos à base de cannabis. Então, o acesso a esses produtos era muito limitado. Existiam meios de acesso, mas esses acessos eram muito limitados e o paciente, ele sofria com toda uma burocracia para conseguir uma autorização de importação junto à Anvisa e poder importar por um preço absurdo e levar os produtos para o Brasil e usar, enfim, nos seus tratamentos. Hoje, quando a gente tem a Anvisa autorizando esses produtos serem fornecidos em farmácias, e a gente tem com retenção de receitas para os produtos que tem, eles fizeram uma separação do que tem mais de 0,2% de THC ou não, a gente vai entrar um pouquinho depois nisso. Sim. Mas isso possibilita uma democratização muito maior para o consumidor, para o paciente, né, que é um consumidor nesse sentido, mas uma democratização da saúde, que é o que eles buscam hoje, utilizar esses benefícios que o mundo inteiro tem comprovado, que o mundo inteiro tem utilizado e está olhando para as suas necessidades. Agora, essa regulamentação, ela não, como posso dizer, ela não permite ainda que no Brasil existam empresas que façam todo o processo de plantio, de manufaturamento, né, do produto, enfim. Então, esses produtos vão ter que ser exportados, a gente está falando aqui dos Estados Unidos, então, no caso, exportados para o Brasil. Sim. E aí, isso vai continuar com preço elevado, né, para o brasileiro, né? Quando que você acha que isso pode um dia ser mais acessível, digamos assim? Dentro dos países da América, desculpa te interromper. Ou o que você acha que é preciso ser feito, qual é o próximo passo para que esses remédios se tornem mais acessíveis? Dentro dos países da América, a gente tem o Brasil como um dos países mais conservadores quando a gente trata de cannabis. Nesse mesmo dia, houve duas grandes votações na Anvisa. Foram votações diferentes. Uma foi a aprovação da distribuição desses produtos via farmácia. Outra foi o cultivo, e houve a total negativa da Anvisa para que as empresas possam fazer o cultivo. O que alavanca a importância das importadoras para oferecimento dessa matéria-prima que vai dar origem aos produtos que vão ser oferecidos na ponta do paciente, nas farmácias e etc. O que acontece? A gente ainda tem um preconceito histórico da cannabis. A visão medicinal da cannabis, ela começa a ser construída em 1990.
nessa geração que temos hoje, porque já há uma historicidade muito maior, trazendo os benefícios medicinais na cannabis, na medicina chinesa, enfim, uma série de momentos históricos. Mas para hoje, para o mundo de hoje, a gente tem a retomada do assunto medicinal da cannabis a partir dos anos 90. Com a descoberta do sistema endocannabinoide, foi descoberto que nós, seres humanos, como todos os mamíferos, possuímos células que recebem esses canabinoides e eles acabam contribuindo para a homeostase, ou seja, para as circunstâncias que mantêm o equilíbrio do nosso corpo, de temperatura, pressão, etc. Essa visão medicinal da Anvisa, do Brasil sobre a cannabis, que foi encarada de forma muito restritiva pela Anvisa, por essa aprovação, ela traz para a gente um contexto de importação muito grande no Brasil hoje e para os próximos anos, de curto a médio prazo, para que essa indústria ela possa alavancar. Sim. O que expõe aí uma necessidade muito grande do Brasil até de criação de relacionamento com importadoras hoje. E os Estados Unidos sendo um grande player já histórico, não só na indústria farmacêutica, como uma série de outras indústrias, com certeza vai estabelecer uma parceria nesse sentido. Então vamos lá. Então o que você está dizendo, e aí vamos só a gente traduzir, deixar a linguagem um pouco mais simples para quem está nos assistindo de todo o Brasil, é que no Brasil há ainda um certo preconceito, uma ignorância em relação ao fato, aos benefícios, né, que a cannabis pode proporcionar. E aí eu queria que você explicasse para quem está em casa. Gente, eu conheci a Paola recentemente, a Paola e o esposo dela, o Ricardo Tomita, que são investidores dessa área de cannabis. A gente vai falar um pouco disso no decorrer do programa. E aí, assim, com eles eu tive aula sobre o tema, sobre hemp, sobre cannabis, enfim. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje aqui no programa. Eu quero que vocês entendam o quanto a cannabis, ou no caso o CBD e o THC, que a Paula vai nos explicar, o quanto isso pode ser benéfico para você que tem um parente que sofre com epilepsia, que sofre com Alzheimer, que sofre com uma série de outras doenças crônicas. Explica para a gente, então, o que é, na verdade, a diferença entre hemp e cannabis, e aí entrando um pouco nessa coisa do que é o CBD e do que é o THC. Por favor, Paula. Vamos lá. A gente tem duas plantas que são fornecedoras de canabinoides. Existe uma série de métodos para se classificar o que é hemp e o que é cannabis, mas eu vou utilizar um dos métodos aqui que foi utilizado pelos Estados Unidos, que é estabelecer quanto do canabinoide, THC, existe em cada planta. Eu tenho uma planta chamada hemp. A hemp ela tem uma série de canabinoides. O que são canabinoides? São substâncias que trazem esses benefícios que são muito relatados hoje no dia, não só na parte médica, mas na parte cosmética também. Aqui nos Estados Unidos tem absorvido com muita intensidade esses benefícios. Nós temos duas plantas que são fornecedoras de canabinoides. Nós temos a hemp. A hemp ela é rica em CBD, em canabidiol. O CBD ele não tem efeito psicoativo, aquele efeito famoso da cannabis, aquele efeito que traz muito o estereótipo que foi criado da cannabis. Popularmente é o barato, né? De quem exatamente. Curte aqui a gente fala é o efeito high. Então, esse efeito ele não é sentido pelo CBD, porque ele não tem essa conexão com o sistema nervoso a ponto de despertar um efeito psicoativo no usuário. Essa é a hemp, ela é rica em CBD e ela tem menos de 0,3% de THC. O THC, ele é um outro canabinoide e ele tem a possibilidade de causar um efeito psicoativo. Então, a hemp, ela hoje aqui nos Estados Unidos, ela é federalmente legalizada e ela tem sido vista com muita frequência e com muita força no mercado de cosméticos e no mercado de pet. A gente tem uma utilização bem expressiva de óleos de CBD, como essa tintura, que é um óleo, é um concentrado de CBD, que pode ser usado para insônia, pode ser usado para acalmar o pé, para acalmar cachorro, gato, enfim. Ele não é um sonífero, então o efeito ele é muito tranquilo. E cosméticos como anti-age, como sérums faciais, hidratantes faciais,
A hemp e os derivados da hemp, o CBD isolado derivado da hemp ou o óleo de hemp sim, têm sido muito utilizados nesse setor. Sim. Essa é a nossa primeira planta, é a hemp. Ela tem 0,3% de THC ou menos e tem uma concentração bem expressiva de CBD. Tá. Aí, passando para cannabis, quando a gente fala de cannabis, a gente tem variações de espécies de cannabis, mas todas elas possuem uma grande quantidade de THC. O THC é um canabinoide que tem um efeito psicoativo, então tem o efeito do barato, e por causa disso, por se conectar com o nosso sistema nervoso, também traz muitos benefícios para algumas doenças que afetam esse sistema nervoso, como epilepsia, como convulsões, como Alzheimer, Parkinson. Então, a gente consegue ter um efeito medicinal mais expressivo com substâncias que têm o THC, em conjunção com substâncias que têm o CBD. O que é a nossa grande crítica até, a gente entende que a aprovação que foi feita pela Anvisa é um grande e importante passo, mas é um primeiro passo de muitos que precisam ser dados. Porque os grandes benefícios da parte medicinal, elas têm origem na conjunção do THC com o CBD. E esses medicamentos, sem o cultivo no Brasil, ainda vão passar por uma série de dificuldades de acesso para o paciente. E sem o cultivo no Brasil, o preço ele vai ser vinculado à moeda americana ou outra moeda, mas à moeda estrangeira. Legal. Gente, tem bastante coisa ainda para falar sobre esse tema. Eu vou pedir uma licença para a Paola e trazer para vocês de casa aquele quadro que vocês que querem vir morar nos Estados Unidos sempre esperam todo sábado, o quadro com Wagner Pontes, onde ele sempre traz dicas sobre investimentos, dicas sobre franchise e principalmente dicas sobre imigração. Com você, Wagner. Fala, pessoal. Wagner Pontes, direto da Flórida, aqui com vocês mais uma vez, nesse quadro que eu adoro aqui no Conexão América. Hoje a gente vem trazer informação sobre seguro-saúde, né, como eles chamam aqui nos Estados Unidos. Plano de saúde, né, mais popularmente conhecido aí no Brasil. Há pouco foi proposta uma regra para o Senado americano quanto à exigência do seguro-saúde, do plano de saúde, para todos aqueles que fossem aplicar para o Green Card aqui nos Estados Unidos. Não importa o tipo do Green Card. Se era por casamento, entre irmãos, através de um visto de trabalho ou de habilidades, investimento, não importa. A regra dizia que todo imigrante, no momento da aplicação do Green Card, deveria, portanto, comprovar, se ele já estivesse em solo americano, né, fazendo o ajuste de status, deveria comprovar que já tinha o seguro, saúde, e se ele estivesse realizando o que nós chamamos de consular processing, um processo consular, esse indivíduo precisaria comprovar ao menos uma cotação deste seguro e os recursos ali já disponíveis em conta bancária para fazer essa cotação. Porém, essa lei, né, esse amendment, como nós chamamos aqui, essa emenda legal, ela foi derrubada agora, alguns dias atrás. Um juiz federal encontrou ali algumas irregularidades com a forma a qual essa questão foi aprovada e isso caiu por terra. Então, você que estava, né, nessa expectativa de aplicar para o Green Card e ouviu alguma coisa nesse sentido, saiba que não está valendo mais. Eu tenho que dizer para vocês que, em parte, claro, o texto legal ali continham algumas anomalias, na minha ótica, mas de maneira geral, se você for olhar o motivo principal da construção desse amendment, eu acho que tem uma certa coerência, porque saúde aqui nos Estados Unidos ela é 100% privada. Alguns de vocês já devem saber, a saúde aqui ela é privada, não existe saúde pública. É claro que pessoas de baixa renda têm sempre um apoio, um suporte em relação a isso, um subsídio do governo. Vide o programa Obamacare, Medicaid e Medicare, por exemplo. Então, existe uma ajuda do governo e esse era o ponto. Eles fizeram um estudo que demonstrou que, enquanto X% dos americanos pagavam os seus custos com saúde do próprio bolso, sem ajuda do governo, os imigrantes tinham ali uma tendência muito maior em buscar essa ajuda do governo. Então, essa administração Trump resolveu, né, apertar, fiscalizar um pouco mais as coisas nesse sentido para aqueles que de fato têm condições financeiras de pagar o teu próprio plano de saúde, para que eles não busquem aí um subsídio do governo. Então isso por si só eu acho que é justo com o povo americano, né, que paga impostos altos aqui. Não pense você
que o leão aqui ele é menos faminto do que o leão aí no Brasil. Aqui o leão ele é faminto também. Então eu acho que na sua concepção a ideia ela é justa. Tinha ali alguns erros, né, também na minha concepção. Isso voltou, deve ser feito alguns ajustes e em breve deve voltar para o Senado novamente. Então você que estava preocupado com essa questão, fique tranquilo, caiu por terra e por enquanto não está valendo. Então é isso, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez no Conexão América. Temos um encontro marcado aí na próxima semana. Um abraço, até mais. Como eu dizia antes de chamar o Wagner, a gente está aqui com a Paola Melen, que é diretora de comunicação do fundo de investimento Global Green Partner. Paola, no Brasil, como você disse, esse passo da Anvisa é um primeiro passo, é um pequeno avanço. Mas a cannabis em si, o mercado da cannabis nos Estados Unidos, também no Canadá, é algo assim gigantesco. Enfim, você encontra em alguns estados aqui, né, do país, da América, você encontra lojas, você tem franchise, você tem é acessível. E você tem também todo um mercado, como eu posso dizer, na área de investimento mesmo. No Canadá, por exemplo, você tem uma bolsa de valores específica para isso. Fala um pouco disso, da pujança desse mercado. Então, aqui nos Estados Unidos, a gente tem os primeiros estados aprovando algum método de cannabis ou medicinal ou do uso adulto desde a década de 90. Então, a gente tem um país que já constrói esse caminho, porque quando você tem a aprovação legislativa, automaticamente o mercado aproveita a oportunidade por trás daquele cenário. É um cenário ainda é um cenário estadual para nível de Estados Unidos. Aqui a gente tem legislações estaduais independentes da legislação federal até um certo nível. Então, a gente tem, por exemplo, a Califórnia, que é o principal player aqui dos Estados Unidos, tem o PIB maior do que o Brasil. Sim. Só o estado da Califórnia tem um PIB maior do que o do Brasil. E um mercado gigantesco, porque lá a cannabis ela é autorizada tanto para fins medicinais como para fins de consumo recreativo, vamos dizer assim. Então, a cannabis ela acabou ganhando um espaço muito grande em mercados que nem se imaginava que ela ia adentrar. A gente vai em qualquer retail hoje nos Estados Unidos e a gente consegue ver desde semente de hemp sendo utilizada no café da manhã em substituição à granola, até cremes cosméticos que já adentram com muita facilidade a rotina feminina. E então é um mercado que hoje absorveu muito bem o produto, a própria qualidade, a própria natureza do produto que dá cannabis, que alimenta muitos lados do corpo humano. Então eu tenho uma interação dos canabinoides com o meu sistema nervoso, eu tenho uma interação com o meu sistema digestivo, eu tenho uma interação com o meu sistema respiratório. Esse ingresso de como biologicamente a cannabis ela entra no nosso corpo opera uma grande expansão dela dentro de mercados já estabelecidos que vão muito além do mercado de tabaco e vão muito além do mercado de uso recreativo em si, do famoso cigarro de maconha, como a gente como a gente cria o estereótipo, como a gente observa o estereótipo que foi criado atrás da cannabis. Então, a gente tem hoje em termos de mercado aberto, em termos de ações na Bolsa, o Canadá ele tem uma entrada muito forte de ações. Geralmente as próprias empresas americanas, quando elas abrem o seu capital, elas fazem as ofertas pela Bolsa do Canadá. E por quê? Porque o Canadá ele já federalmente legalizou a cannabis, as empresas de cannabis, então já existe toda uma permissibilidade muito maior no Canadá. As próprias empresas que estão sediadas aqui, quando abrem seu capital, fazem as ofertas no Canadá ou abrem uma sede lá, enfim, cada empresa tem a sua estratégia. E basicamente a gente tem hoje um mercado americano que ainda conversa com um sistema legislativo muito complexo. Isso traz muitos benefícios para quem investe em cannabis
e traz também a dor de cabeça de estar, da insegurança do mercado, de estar no mercado novo, é um mercado novo para todo mundo, com uma questão legislativa ainda em construção, então muitas vezes a gente tem que fazer exercícios de vai e volta em estratégias comerciais e é assim que a gente aproveita esse boom que hoje a gente tem observado, não só nos Estados Unidos, mas na Europa, no Canadá, de forma assim muito expressiva do movimento cannabis por trás de ações, por trás do comércio, por trás do retail, por uma série de entradas de mercado. Legal. Olha, a Paola deixou muito claro aqui que existe uma série de limitações. Como se trata de um mercado novo, você tem que criar as diretrizes do mercado. Sim. Isso é bom, né? O lado bom, na verdade, é justamente aquele velho ditado do Brasil, né? Quem chega na bica, na fonte primeiro, bebe água mais limpa, né? Então tem esse lado bom, que é você poder chegar e adentrar e fazer dinheiro, investir no mercado novo. Tem um lado ruim, naturalmente, que é você, às vezes, ter um pouco de incerteza do rumo que isso vai tomar. Só que, e aí essa é uma das razões também que nós convidamos a Paola aqui, ela, junto do Ricardo, comanda um fundo que tem benefícios fiscais para brasileiros. Ela vai falar um pouco no próximo bloco sobre como você, brasileiro que está nos assistindo, você, empreendedor, deseja investir nesse mercado, como você pode fazer isso de forma segura, de forma rápida e, principalmente, tendo benefícios fiscais. Então, a gente vai para um rápido intervalo, Paola. A gente volta daqui a pouco com Conexão América. A D4U USA é uma empresa especializada na obtenção de green cards para investidores e profissionais, como engenheiros, dentistas, profissionais de TI e outras áreas do interesse americano. Através do green card, você e sua família poderão morar e trabalhar legalmente na terra do Tio Sam. Provemos assessoria legal altamente qualificada. Venha morar ou investir nos Estados Unidos com a D4U USA. Para saber mais, acesse d4uusa.com.br. De volta para o segundo bloco do Conexão América, aqui pela Play TV para todo o Brasil. E antes da gente retomar a entrevista, eu quero convidar você, não deixe de acessar conexãoamerica.net para acompanhar todos os programas que nós exibimos até hoje aqui pela Play TV e também nos seguir nas mídias sociais, @Conexão América TV, ok? Bom, eu estou recebendo hoje aqui a Paola Melen, que é a diretora de comunicação do Fundo de Investimento Global Green Partner, e o tema de hoje é cannabis, um tema que essa semana tomou conta do noticiário brasileiro. Paola, vamos falar um pouquinho de onde a gente parou no primeiro bloco. Como o brasileiro pode buscar formas de investir nesse mercado? A gente sabe que esse avanço, né, esse passo importante que a Anvisa deu essa semana no Brasil, gerou muito burburinho, gerou muita expectativa. Fala um pouco disso e aí introduz um pouco do que é o Global Green Partner. O que é esse fundo de investimento? A gente tem, para falar para um leigo, porque a gente fala fundo de investimento e às vezes fica um pouco complexo entender a estrutura e no que exatamente você está investindo. A empresa, o Global Green Partner, é uma holding que possui participações societárias em empresas que operam cannabis, seja para cultivo de cannabis, seja para manufatura, ou seja, transformar aquela planta em um produto, em um óleo de canabinoide, em um isolado de CBD, seja para uma empresa que faz distribuição. Então, a nossa empresa hoje, ela opera tendo participação societárias em várias outras empresas e recebendo os lucros de acordo com que aquelas empresas atuam e o estado daquelas empresas e o ingresso daquelas empresas dentro do mercado americano. Que é o que você chama de equity, né? São as equities, sim, são as participações societárias dentro do capital social da empresa. Então, o investidor, ele entra na holding e dentro da participação societária que ele adquire automaticamente participações societárias proporcionais dentro de todas as outras empresas que a Global Green Partner participa. Uma das operações que a Global Green Partner tem participação, está aqui, ó. A gente deixou propositalmente aqui para que vocês possam ver, que é a Advantage for Life.
a AFL, que como no primeiro bloco a Paola falou, você vê, o CBD, na verdade, já está presente em vários produtos que fazem parte do cotidiano das pessoas. Agora, então vamos lá. Esse produto está à venda somente nos Estados Unidos? Aqui nos Estados Unidos. Pelo site. Toda essa cartela de produtos, que vai de cosméticos, etc., aqui nos Estados Unidos pelo site. Então, hoje, com essa nova norma da Anvisa, vai facilitar muito isso, né? Muito. Você vai poder disponibilizar um produto lá. Sim. E aí, na verdade, as drogarias vão fazer esse controle de receber as receitas, enfim, não é isso? Sim e não. A gente, com o normativo da Anvisa, que vai ser publicado nos próximos dias, a aprovação que houve essa semana, o movimento será para as farmacêuticas. Então, a gente vai exportar hoje para o Brasil a matéria-prima semi-elaborada, que é uma matéria-prima que vai ser utilizada pelas farmacêuticas para, junto com os medicamentos, absorver aquela substância, aquelas propriedades que a cannabis ela pode trazer para o paciente. Legal. Agora, falando em matéria-prima, eles não têm, né, o fundo Global Green Partner não tem somente equity ou participação nessa empresa Advantage for Life. Eles têm também uma participação numa nova companhia que está sendo, eu até tive acesso a mais informações, fotos, etc. Bem bacana, um projeto bastante robusto, que é uma empresa nova que vocês estão abrindo lá na Califórnia. A gente fala aqui da Flórida, gente, então eu estou falando lá na Califórnia, porque é longe mesmo. Então vocês abrem lá na Califórnia, onde vocês vão ter todo o processo, desde o plantio, a questão de manufatura da cannabis, enfim. Fala um pouco, até onde você pode, claro, que é um projeto novo, fala um pouco de como vai ser essa operação. A gente tem um headquarter na Califórnia, já faz uns 2 anos que a gente tem trabalhado com bastante intensidade nessa operação. É uma operação para cultivo, manufatura e distribuição de produtos no estado da Califórnia, até que a gente tenha aí um avanço legislativo na questão da legalização federal nos Estados Unidos. Porque o estado da Califórnia? O estado da Califórnia, ele tem um PIB absurdamente expressivo, é um PIB maior do que o do Brasil, e de vários outros países no mundo. O consumidor na Califórnia, ele já está muito habituado a inserir algum tipo de cannabis dentro da sua rotina, seja cosmética, seja de uso em geral, e não apenas com produtos que tenham THC, mas também CBD, ele já conhece o produto, e o gasto com consumo lá, aliado ao poder aquisitivo da Califórnia e a permissibilidade que o estado da Califórnia tem com a comercialização e produção de produtos com cannabis, faz a gente ter um movimento maior, e não só a gente, mas como várias outras empresas, buscarem na Califórnia uma expressividade maior. A gente tem uma operação na Califórnia hoje que reúne a cultivação, a manufatura e a distribuição. São 50 mil square feet para um warehouse de cultivo. A gente tem também o espaço para manufatura, laboratórios de testes. Bom, são números bem punjantes, números bem expressivos, né, Paola? Agora me fala o seguinte, conta pra gente, o investidor, o brasileiro que nos assiste, né, agora em todo o país, e aí ele está pensando, puxa vida, esse é um mercado que me interessa, quero entrar nesse mercado. Como é que funciona? Porque você estava comentando comigo antes da gravação que existe algumas limitações. Não é tão fácil, não é só, sou brasileiro, tenho dinheiro, quero investir nesse mercado, vou procurar um fundo nos Estados Unidos e vão me aceitar. Opa, não é bem assim. Existe uma série de passos ali, série de critérios, né, que muitas vezes impede até que o brasileiro participe dessa operação. Sim. E esse, na verdade, é um dos diferenciais do fundo de vocês, né? A gente buscou aí dentro desse projeto uma estrutura mais democrática, até mesmo pela nossa experiência como investidores aqui nos Estados Unidos. A gente percebeu que os fundos americanos, eles são muito voltados para o americano. E quando eu falo voltados para o americano, é tanto no acesso à informação, que é toda em inglês, e também aceitar americanos que tenham um social security. Baseado em todos esses cenários, a gente trouxe uma estrutura com uma tributação mais favorecida para investimentos estrangeiros dentro do que a legislação aqui permite, facilitando assim o investidor brasileiro a fazer a parceria com a gente dentro de todo esse projeto.
A D4U USA é uma empresa especializada na obtenção de green cards para investidores e profissionais, como engenheiros, dentistas, profissionais de TI e outras áreas do interesse americano. Através do green card, você e sua família poderão morar e trabalhar legalmente na terra do Tio Sam. Provemos assessoria legal altamente qualificada. Venha morar ou investir nos Estados Unidos com a D4U USA. Para saber mais, acesse d4uusa.com.br.